Eu saí do meu emprego, do CLT, achando que eu ia ganhar liberdade. Eu ganhei, mas a liberdade cobrou um preço, teve um preço para isso, que eu não estava vendo antes de sair. Foram 4 anos até esse momento, trabalhando por conta, para eu entender uma coisa. O chefe não era apenas só quem me passava as tarefas. Ele tinha 3 papéis ao mesmo tempo. E quando ele sumiu, sumiram também essas 3 funções. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre quais são esses 3 papéis invisíveis, um pouco, e como virar cada um deles quando o chefe é você mesmo. Se você já está pensando ou já largou o CLT ou seu emprego e você está se sentindo meio perdido, esse vídeo aqui é para você. Eu sou o Gustavo, eu sou empreendedor, aqui eu compartilho um pouco as experiências minhas que podem ajudar você no seu negócio e também na sua vida. Hoje eu quero falar um pouco uma coisa que eu demorei para enxergar, mas quando a gente trabalha como empregado, o chefe ele faz 3 coisas para você. 3 coisas que você nem percebe, na verdade, que ele está fazendo. Aí você sai, começa a trabalhar por conta, e essas 3 coisas elas desaparecem todas ao mesmo tempo. E a maioria das pessoas acham que o problema, às vezes, é só a falta de disciplina, né? Trabalhar por conta, mas não é. É que 3 coisas sumiram, que você estava acostumado. E agora alguém precisa fazer essas 3 tarefas. E esse alguém é você. Então vamos lá, né? O primeiro papel, que some o mais rápido de se enxergar, que o chefe, o teu líder, ele era um despertador externo. Não só de horário, mas é uma presença física de alguém que esperava por você, seja até batendo cartão ponto, é a reunião que estava marcada às 9, que te obriga de estar de pé, estar naquele horário combinado. E quando isso some, sobra você realmente, tua cama, a tua sobra procrastinação quando você trabalha por conta, que é o maior inimigo realmente de quem trabalha por conta, que é o tal da procrastinação. Eu me considero disciplinado, determinado, e mesmo assim, às vezes ainda eu travo nessa parte, nessa dificuldade enorme que é a procrastinação. Pelo menos para mim, demorou para eu entender uma coisa que a rotina, ela na verdade ela não restringe, né? Mas a rotina, para mim, pelo menos, é a base, é a base. Não importa o quão, pensando numa casa, né? A rotina é o alicerce, né? Não importa o quão bonito seja a sala, quão bom seja o sofá, se o alicerce, essa base, ela tá fraca, a casa vai cair, entendeu? Então, tirar o alicerce vai desabar tudo. E a rotina para mim é um alicerce. E tem outra coisa que atrapalha, principalmente para quem trabalha em casa. Quando você tinha um emprego, você saía para trabalhar e, e era certo, né? Você tinha um limite, né, entre o trabalho e você. Você saía para a rua, o dia era para trabalhar. Família, amigos, vizinho, não te chamavam no meio do expediente porque já sabiam que você estava trabalhando. Aquelas horas eram para você, realmente para você ser produtivo no seu trabalho. E ponto, acabava ali. Agora, imagine o contrário. Você trabalha em casa, a família às vezes te vê todo dia, os amigos te mandam mensagem para resolver coisas, alguém pede algum favor para você, porque você está em casa mesmo, como você não se não estivesse fazendo nada, né? Você, se você não se cobra, se você diz sim para todas as outras coisas, e quando você vê o teu trabalho, ficou em segundo plano e é pro tempo que sobrou pro teu dia. Então quem trabalha por conta em casa precisa levar o próprio trabalho mais a sério, né? Precisa levar realmente muito a sério, não deixe de lado. Coloque ele à frente realmente. Não porque as outras coisas não importam, mas porque ninguém vai colocar isso por você, se não for você mesmo, né? E tem mais. Existe uma virada de chave que leva tempo, na verdade, mas largar essa ideia de trabalhar por horário para trabalhar por resultado. Isso demorou muito para mim conseguir assimilar e até hoje ainda eu tenho muita dificuldade. Porque a maioria das pessoas acham que trabalhar por conta já te coloca num segundo automático. Não coloca. Essa virada passa primeiro pela disciplina de você ter horário, né? Horários rígido para começar. Acho que tem que levar muito a sério.
E depois você começa a flexibilizar os horários, onde você entrega mais resultado. Aí que está também o segredo. Motivação, ela vem e vai, né? Rotina é o que acaba sustentando. O segundo papel que some depois, quando o chefe já foi e você já tem a rotina. Uma das coisas novas aparece e a pergunta é fazer o quê? O chefe ele decidia tudo por você, ele tinha um mapa, ele te norteava, ele era teu guia, ele dizia para que caminho ir. Ele dizia resolve determinada coisa, isso hoje dessa forma. Estou falando de uma maneira generalizada, né? É lógico que tem exceções, mas sem ele você, trabalhando por conta, você fica no vácuo, né? Você tem que ter as ideias, tem que tomar as decisões. E o vácuo ele é preenchido por dois novos chefes, a gente pode dizer. O primeiro, às vezes, é o teu cliente, às vezes pode ser o algoritmo, depende do que você trabalha. Mas tem duas coisas em comum. Eles, eles puxam você, às vezes, mais por curto prazo o tempo todo. Então, é aquele cliente que quer que você entregue o trabalho para ontem, que você quer algo bom e barato, né? E às vezes você passa o dia inteiro apagando incêndio, em vez de construir algo mais sólido mesmo. E olha que interessante, o algoritmo, que a gente falou ali, ele não sabe o que é bom para você. Ele só sabe o que te prende realmente a atenção. O cliente ele tem urgência, ele não conhece a sua estratégia, ele, ele só conhece o problema dele e o que ele quer resolver, né? Ele não pensa muito em você. É como você dirigir, às vezes com o GPS desligado. Qualquer estrada serve quando você não sabe para onde você quer ir. E aí o fim do ano chega, você olha para trás, você trabalhou 12 horas por dia e vários dias de domingo a domingo e você às vezes não construiu nada que durasse, né? Então virar o seu próprio norte é como ter um problema seu mesmo, um problema que você escolheu resolver. É maior que um pedido urgente do cliente para entregar nessa semana. Sem isso, você vai virar um freelancer que, meu, é dominado, sua agenda é dominada pelos teus clientes, tá? Então é algo muito sério, né? O terceiro papel que eu vejo é que ninguém valoriza até perder. Um bom chefe, às vezes um bom líder, né? Ele, ele fazia três coisas que você não via, né? Ele às vezes absorvia muita ansiedade, muitas coisas. É lógico que eu estou falando, talvez o líder ideal, né? Ele validava o seu esforço, tinha reconhecimento, né? Ele dizia, pô, se der merda, se der cagada, que eu assumo e vai com tudo, né? Manda ver, você ficava mais na parte operacional, né? E às vezes quando isso some também junto uma coisa que a maioria não consegue, talvez, nomear. Então a pessoa sente, mas não entende o que é a solidão real, principalmente se for algo digital e algo home office. E não é a solidão de estar, às vezes, fisicamente sozinho, é a solidão de você carregar também a ansiedade inteira sozinho. Então, não tem ninguém que enxerga o teu esforço por dentro. É muito difícil de você tangibilizar algo que é digital, né? Então, é difícil de assumir a bronca sozinho quando, às vezes, até tudo está dando errado, você tem que decidir, tem que tomar decisões. A autoliderança, ela não é uma força de vontade, ela é uma arquitetura, digamos assim, que você interna. É você virar alguém que absorve realmente, você vai ter que começar a absorver a tua própria ansiedade, que reconhece o próprio esforço, que assume essa própria responsabilidade. Eu acho que isso não é qualquer um e qualquer perfil de pessoa que realmente consegue ter tudo isso para conseguir trabalhar sozinho, né? Trabalhar por conta. Por isso que eu acho que empreender não é para todo mundo. Então você vai ter que fazer isso para você mesmo, como um bom líder, ele cuidaria do seu funcionário. Eu ainda estou descobrindo isso, sendo bem honesto para você, mas virou uma das partes mais importantes da minha rotina. Então, dependendo da fase da vida que você está, esse terceiro chefe ele seja um dos mais importantes para você conseguir fazer essa virada, né? Mas é ele que sustenta também os outros dois. Mas deixa eu ser também bem
bem realista aqui contigo, tem um lado bom em também ter o chefe, né? Que a decisão difícil é da dele sempre, né? Seja de contratar alguém, seja de demitir alguém, um software que deu problema, alguma coisa que deu ruim, um trabalho que ficou mal feito, um retorno de um cliente que saiu sem pagar e deixou uma dívida para trás. Então, isso não caía no teu colo, digamos assim. Você passava para frente a bola e quando você trabalha por conta, você tem que resolver todos os problemas, todos os pepinos que dá. Não é só a área que você domina e a área que você está prestando o seu serviço. Então, quando você está com o CLT, se desse errado, a bronca também não é só tua, né? Você passa isso para frente e, e o peso não é somente seu, né? Só que também te limita, né? Quando você está trabalhando para alguém, você acata o que a empresa decide, você tem que seguir, né? As suas próprias decisões ficam engavetadas normalmente. E daí quando o chefe sai, a balança vira, né? Quando você começa trabalhar por conta própria, a decisão ela começa a ser sua, porém a bronca também é sua. Mas o bônus, o que você ganhar, também é inteiramente seu. Para alguns essa troca eu acho que vale, né? Mas para outros pode ser que não, acho que não tem regra, né? E tá tudo bom. Cada um tem fase e perfil para tudo, eu acho, né? Se você conhece alguém que está passando por isso, que largou o seu emprego e está meio perdido ou que está pensando em largar, manda esse vídeo para essa pessoa, talvez pode ser útil, né? E se esse assunto teve algum sentido, se você chegou aqui é que teve, né? Deixe seu curtir, se inscreva no canal também, para mim saber que esse conteúdo tá valendo a pena, tá impactando alguém. E aqui a gente fala um pouco sobre trabalho, sobre negócios, sobre vida e como você pode ser mais produtivo, como que você pode entregar mais resultado na tua empresa. E eu te vejo num próximo vídeo.